Bom, a maior parte das pessoas está acostumada a olhar só os dentes quando acha que tem alguma coisa de errado, né? Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, olha, aqui uma arcada bem estreita, né? Então a parte de baixo está mais larga do que a parte de cima. E aqui nós estamos vendo uma outra situação também, em que a arcada de cima está atrás da arcada de baixo. Então, normalmente as pessoas pensam que qualquer tipo de aparelho conseguiria consertar esse tipo de problema, né? Só esquece de uma coisa muito importante, né? E, na realidade, os dentes, a parte de dentes, assim, os alvéolos, eles estão apoiados numa parte que está presa ao esqueleto. Então, assim, ele está preso no crânio. Toda essa parte aqui, assim, que nós estamos vendo, ela tem que ser movimentada se a gente quiser tratar esses dois casos aqui. Então, são problemas que o aparelho normalmente não consegue consertar. São aparelhos que nós vamos precisar de uma alteração esquelética nesses casos, né? Então, por exemplo, olha, esse caso aqui, nós estamos vendo que se eu precisar jogar a arcada superior para frente, eu não vou precisar mexer só nos dentes. Eu vou ter que pegar toda essa parte aqui que está presa no esqueleto e vou ter que jogá-la para frente também. Então são os famosos aparelhos ortopédicos, os aparelhos que a gente tem que fazer movimentação esquelética. Tá? Quando se trata de crianças, os ossinhos das crianças aqui, eles são muito fáceis da gente movimentar. Tá? Então, quando é necessário fazer, por exemplo, uma expansão, quando a gente precisa fazer alargar o arco superior numa criança eu estou dizendo até por volta aí de uns 11, 12 anos de idade, nós podemos usar vários tipos de aparelho, até famosos expansores removíveis, né? Então, essa parte aqui é uma parte simples de se fazer. O problema é que com a idade, os ossos vão se consolidando. Então, aqui nós estamos vendo um adulto, por exemplo, né? Então, você vê que assim, todo o esqueleto aqui ele se torna literalmente mais, vamos dizer, durinho, né? Então, fica mais difícil você conseguir fazer a expansão. Até uns 15 anos de idade, quando a gente vai fazer uma expansão assim, alargar a arcada, nós já temos outro tipo de aparelho que ele vai inclusive fazer uma fratura. Você vê que ele é um aparelho fixo que está assim cimentado nos dentes aqui, ele é aberto todos os dias e esse parafuso que você está vendo fechado aqui, ó, agora ele está bem aberto e se a gente for fazer uma tomografia, uma radiografia, a gente vai ver que houve até uma fratura mesmo. Para conseguir alargar aqui, a gente não mexeu nos dentes, a gente mexeu na base esquelética do paciente, né? E aí vem um outro problema. A partir de 15 anos de idade, em média, fica difícil você conseguir usar até esse tipo de aparelho. E olha, não é só até 11 anos não, 15 anos. Alguns casos são tão graves que mesmo em crianças mais precoces, nós somos obrigados a tratar de uma forma como se fosse um adulto. Então, para conseguir mexer com os ossos, é necessário uma cirurgia, olha, aqui eu não quero assustar ninguém, mas é uma cirurgia ortognática, então é cortado uma parte, aquela parte que junta a maxila no crânio, ela é cortada para poder que esse parafuso aqui consiga abrir. Então, até muito pouco tempo atrás, era a única forma que a gente tinha de fazer essas expansões mais complicadas. Mas de uns anos para cá, uma nova técnica chamada MARP, né, aqui nós estamos vendo o que ela quer dizer, né, é usando mini implantes, que são esses aparelhinhos aqui, esses parafusinhos aqui. O parafuso é bem parecido com aquele que eu mostrei anteriormente, só que a vantagem é que esses parafusinhos aqui, eles são colocados dentro desses orifícios. Então, toda essa parte aqui, assim, ó, ela fica dentro do osso. Não se assustem, tá? Que isso aqui é feito com anestesia local, não tem muita morbidade, né? Por exemplo, se você quiser sentir o que vai sentir, é só pegar lavar as mãos com a unha, você pressionar o lugar assim onde nós vamos colocar aqui, né, no palato com a unha, você vai sentir a dor que vai sentir na hora que nós vamos fazer anestesia. Não é nenhuma coisa muito difícil de fazer, não. Tá? Mas depois, olha, esses parafusinhos são colocados aqui, tá, dentro desses orifícios. São normalmente 2 ou 4, na maior parte das vezes são 4. Nós estamos vendo só a cabecinha deles aqui, mas se a gente for olhar numa tomografia, olha, essa parte aqui é que vai penetrar no osso. E ela vai ajudar a fazer a separação. Então, isso aqui evita que a gente tenha que fazer aquela cirurgia para poder cortar as partes mais rígidas, né, da maxila. E aqui nós estamos vendo uma tomografia final, toda essa parte aqui assim que está mais escurinha, é a fratura que foi feita com esse aparelho, como se fosse uma cirurgia ortognática.
e é muito menos complicado do que uma cirurgia ortognática. Tá? Então aqui nós estamos vendo, por exemplo, não tem espaço para dentes aqui, essa arcada é bem estreita e está fechado o parafuso. Que nós estamos vendo depois de uma semana, começa a abrir um espaço entre esses dentes, sinal de que está separando o osso. Depois de um mês nós temos isso aqui. Ó. É claro que eu vou usar, olha como abriu o parafuso. Eu vou usar todo o espaço que eu criei aqui para depois com um aparelho fixo eu conseguir usar esses espaços para alinhar os outros dentes. Então, olha a separação aqui. É óbvio que isso aqui vai fechar, né? Mas isso é uma amostra que nós estamos vendo aqui, ó, do quanto a gente consegue fazer de efeito esquelético usando esse tipo de abordagem. Tá? E aqui estamos vendo um outro caso também, olha, já um adulto, tá? Então, seria um caso para cirurgia ortognática. Essa arcada superior ela é estreita e curta, tá vendo? Então, a gente precisaria fazer alguma coisa aqui para alargar e jogar para frente. Falta até espaço para um dente inteiro desse lado de cá. Tá? Ela não tem esse dente, então os dentes se juntaram aqui. Aqui nós estamos vendo já depois da marca, a largura do arco aumentou e eu criei até o espaço para aquele dentinho que ela não tem, né, para poder colocar um implante depois aqui. Tá? Então, em geral, primeiro se usa MARP, depois tem um aparelho fixo, claro que ele foi montado nas duas arcadas depois, mas aqui nós estamos vendo a parte final da ortodontia. Ela está pronta para colocar o implante onde ela não tinha o dente. Mas olhem a largura da arcada superior aqui, a posição da arcada superior e olha o que aconteceu aqui. Né? Isso seria um caso até alguns anos atrás de cirurgia ortognática e agora, em adolescentes e adultos jovens, a gente pode usar muito bem a MARP. Como é que funciona esse procedimento se você for tratar com o nosso grupo, né? A primeira coisa é feita uma consulta, porque vocês viram que cada caso é um caso, não é papo de dentista. É que a gente realmente tem que avaliar o tipo de problema, se o problema é esquelético, se o problema é dentário, a idade, uma série de fatores, inclusive a saúde geral do paciente. Depois disso, a gente normalmente pede exames de laboratório, são radiografias, modelos, e algumas vezes até uma tomografia. Isso é para poder planejar o tamanho dos parafusos, como é que vai ser feito o procedimento. Não dá para fazer o procedimento sem que a gente tenha esses exames. No dia da instalação, alguma pessoa do convívio que vive com a pessoa tem que vir junto, né? Porque é impossível do próprio paciente conseguir abrir o parafuso. Então, alguém tem que vir junto para poder saber como é que é feito, porque essa ativação, essa abertura do parafuso é feita 2 vezes por dia. Então, essa pessoa vai aprender como é que abre o parafusinho. De manhã e à noite ela vai dar um quartinho de volta. Nós vamos explicar isso, obviamente, no dia da consulta. E depois ela vai abrir, em média, em um mês. Em um mês ela consegue fazer aquela abertura que a gente viu. Mas o aparelho ele permanece de 3 a 6 meses até formar o osso novamente naquele lugar que houve a fratura. E nesse ínterim, ou às vezes um pouco depois, podem ser usados vários outros aparelhos, né? Mesmo aparelhos que estão a ter efeito ortopédico também, ou até aparelhos fixos para a gente poder fazer a movimentação dos dentes junto com o efeito da expansão. Bom, é claro que nós estamos à disposição para qualquer outro esclarecimento, mas essa é uma forma de a gente poder mostrar em linhas gerais um novo procedimento que nós fazemos aqui há alguns anos já no nosso grupo.